Boa noite, meus amigos. Hoje vamos fazer uma ilustra, né, clima bem leve. E beleza, eu peguei as referências aqui já do lado. E vamos lá. Eu vou começar com a gestual dos personagens. Eu sempre gosto de começar com a gestual, deixa eu só ver assim o tamanho do pincel. Eu posso aumentar um pouquinho, né, já que é um rascunho. Beleza. Vamos lá. Vou construir, tipo, primeiro a gestual aqui deles. Fazer uma coisa bem rápida. Eu tô usando uma imagem, tá, de referência, só pra deixar claro, tipo, está tudo bem usar referências. Não quero ninguém, tipo, falando que isso é tracing, porque não é tracing, tipo... Eu vejo muitas polêmicas sobre referências e tudo mais. E, tipo assim... Pra mim não tem problema você usar referência, você usar, tipo, uma imagem que é feita pra usar de base. Tá ligado? Porque nenhum artista faz uma obra sem referência, tá ligado? Referência tá em todo canto, então, tipo... Apenas use, mano. Eu acho que isso é problemática acho que isso é problemática quando você literalmente só passa por cima, né? O que não é o caso. Eu tô utilizando aqui minhas próprias técnicas. E eu, Falcão, tenho como artista, mas enfim. Vamos falar um pouco sobre essa arte que a gente tá elaborando aqui. Essa arte, ela é de pulsão, né? Nossa querida obra. Desculpa pela pausa. Mas essa arte, ela é de pulsão, nossa querida obra. E ela é de dois personagens que eu gosto muito, mas que eu quase não desenho, né? Quase não desenho porque eu geralmente, já como artista, eu já tenho essa falha. Tipo, eu quase não desenho. Ligado? O que é péssimo. Porque não devia ser assim, né? Eu devia desenhar mais. Aqui acho que vai ter alguns erros. Acho que eu errei algumas coisas de proporção em relação à anatomia. Mas continuando, eu como artista eu já tenho esse erro, né? Que eu naturalmente não desenho muito. E isso tá errado, né? Eu devia desenhar mais. Mas, enfim. É sobre dois personagens. Desculpa, eu fico distraído ao meu TDAH. É sobre dois personagens que eu normalmente não desenho muito, porque eles não são, tipo, o foco principal da obra. Apesar de que, sim, eles têm um papel bem importante na obra. O nome dele... O da esquerda se chama Samuel, o da direita se chama Thiago. E eu gosto da amizade deles dois. Porque o Thiago, ele é um personagem que ele não consegue confiar muito bem nas amizades dele. Porque, tipo, a maioria das amizades masculinas que ele teve, tipo, sempre aconteceram por segundas intenções. E isso, tipo, gera muitas situações desagradáveis na vida dele, tá ligado? Então... Só que... Nossa, eu fico meio um pouco confuso pra mim esse
Tá, calma. Sem pânico. Enfim, o fato da maioria das amizades masculinas dele ter se aproximado nele só por segundas intenções, tipo, gera muitas situações chatas pra ele, né? Muitas situações desconfortáveis pra ele dentro da obra. E aí ele fica, tipo, totalmente pé atrás, né? Com amizades masculinas e tudo mais. Só que o Samuel é a pessoa que, tipo, destrói esse... né? Acaba quebrando esse trauma que ele tem, né? Então por isso que a amizade deles dois pra mim é muito legal. E por isso que eu tô fazendo esse desenho, né? Pra retratar isso. Aqui, tipo, é só um esboço, porque claramente tem muita coisa errada aqui. Só que é uma história trágica porque, tipo, o nosso amigo Thiago, ele não tem um final feliz, né? E ele acaba sendo pego pelo... ele acaba sendo uma vítima do monstro da série. E isso é trágico, né? Isso deixa ali o Samuel bem chateado, porque o Samuel, ele sente uma culpabilidade por não ter conseguido salvar o Thiago totalmente, né? Por mais que o Samuel tenha tido um impacto bem positivo ali na vida do Thiago, ele não consegue salvar. Isso é um fato. Enfim. Eu gosto bastante deles dois. Gosto bastante. Eu tinha pego outras referências, mas eu não gostei da segunda referência que eu peguei, porque levava muito pra um caminho mais romântico. E eu não gosto muito de abordar romance nessa obra, porque eu gosto de dar valor pro fator amizade, tá ligado? Eu acho que a amizade pode ser bem afetuosa. Eu acho que pode haver afeto na amizade, né? E eu acho que é um tema que eu gosto muito de abordar, porque hoje em dia a gente encontra muitos problemas em amizades, em relação à falta de transparência e falta de expressão, sabe? Então eu gosto de mexer com esse tema, impulsão. Eu gosto, tipo, de retratar a importância da transparência, né? Tipo, de mostrar o quanto que o seu amigo, né, é importante pra você. Calma aí que eu tô olhando a referência, tá? Alguns minutos eu vou ficar em silêncio olhando pra referência, porque ser artista é, tipo, trabalhar a observação, tá ligado? Eu tô tentando não dar muito zoom também, porque me disseram que dar zoom é ruim. Não lembro o motivo, mas foi numa palestra que eu vi, né? Nossa, eu não sei se eu tô gostando. Eu vou dar zoom, foda-se. Cada artista é um artista, né? Na line art a gente refina o que a gente pode. Enfim, continuando o assunto. Eu acho importante essa questão de você ser um amigo que expressa os sentimentos pelo seu próximo amigo, né? Pelo seu amigo ali. Porque a amizade... eu não sei da onde que tiraram a ideia de que... não a ideia, mas o medo de expressar sentimentos, sabe? Ao mesmo tempo que eu entendo esse medo, porque é uma coisa que eu tenho, né? Mas eu venho, tipo... trabalhando muito na minha vida. É uma coisa que gradualmente eu tenho melhorado bastante. E eu tenho, tipo, cada vez mais tentado, né? Expressar os meus sentimentos pelos meus amigos. Que eu acho que importa, sabe? Eu acho que importa a pessoa saber o quão importante é você ter ela na sua vida, tá ligado? Pra mim, tipo, isso é muito importante. Porque algumas pessoas não sabem, né? Não tem essa noção. Algumas pessoas pensam, nossa,
Às vezes as pessoas nem te consideram amigo porque elas não se sentem especial o suficiente pra ser sua amiga, tá ligado? Tem essa parada. Então, pra mim, cara, você expressar, tipo, a importância de alguém na sua vida é muito importante. O que mais? Então, sim, por isso que esse tema de amizade é bem recorrente em Impulsão, tá ligado? Gosto de trabalhar nisso. Aqui eu pretendia trabalhar, tipo, com formas 3D, mas eu consegui tirar bem aqui na gestual, né? Então, não é um problema grande, realmente. Eu só acho que eu vou ter que, cara, dar uma corrigida aqui nesse... Eu não acho que ficou legal, né, essas pernas dele. A parada aqui ficou meio estranha, né? Mas eu posso dar uma corrigida, né? Vou pegar aqui assim. Pensando. Deixem eu pensar. Hum... Não sei, mano. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa... Tem alguma coisa estranha na perna dele. Eu não consigo identificar. Vou colocar aqui uma calça. Tá, por enquanto vai ficar assim. É só... Isso aqui é só, tipo, o rascunho, né? Não seremos... totalmente... detalhistas, né? Enfim. Essa questão de amizade, cara... Eu acho que a gente tem que sentir, eu acho que a gente tem que amar, sabe? Quando eu percebi isso, mano, muita coisa melhorou na minha vida. E eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa que consegue expressar consideravelmente o que eu sinto pelos meus amigos, né? Às vezes não tanto quanto eu queria. Tipo assim, eu tava... Essa quinta-feira eu tava conversando com uma amiga e a gente ficou, tipo, mó tempão sem se falar. E a gente voltou a se falar, tipo... A gente voltou a se falar, tipo, cara, tem uns 3 anos, né? Mas ao mesmo tempo parece que, tipo, a gente voltou a se falar ontem. Porque a gente não se fala muito, né? E a gente se conheceu em 2017, tá ligado? Que coisa. Tem o cabelo mais longo, né? E aí, essa amiga, ela falou pra mim que ela achava que eu odiava ela, tá ligado? Eu falava, o quê? Não. E, tipo, ela é uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Então, às vezes, é meio que culpa da forma como a impressão que a gente passa das pessoas. Não que a gente seja, tipo, nossa, eu sou horrível por fazer você achar que eu te odeio, tá ligado? Não. Mas eu acho que às vezes as pessoas pensam isso, sabe? Não é culpa nossa, mas às vezes as pessoas pensam isso. E às vezes eu acho que as pessoas pensam isso porque às vezes a gente não expressa, né, o suficiente. A gente tá vivendo, tipo, numa num mundo muito corrido também, tá ligado? Muito muito corrido, muito trabalhoso. Tipo, cara, hoje eu sou uma pessoa muito ocupada, né? E eu foco muito nas minhas coisas. Eu não tenho muito tempo pra falar com os meus amigos, pra jogar com os meus amigos, né, em dia de semana assim. Isso é difícil. Ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo tá passando por essa dificuldade, tá ligado? Então, às vezes, você, tipo,
ser transparente com a amizade, você expressar essas coisas, deixar explícito, é bem difícil, tá ligado? Bem complicado. Então, eu fiquei pensando, caraca, mano, ela achava ela achava que eu odiava ela, tá ligado? Que parada, mano. Tipo, eu sempre gostei muito dela, sempre admirei muito ela. E ela achava que eu odiava ela. E isso é real. Eu também já achei que muita pessoa me odiava, tá ligado? Quando na verdade não, as pessoas eram super tranquilas comigo. E aí, eu falei pra ela, cara, não, mano. Eu falei pra ela, pô, eu gosto da sua companhia, tá ligado? E ela parece ter ficado muito feliz com isso. E eu pensei, pô, cara, eu acho que eu não falo o suficiente pras pessoas o que eu sinto por elas, tá ligado? Mesmo que elas sejam, tipo, só, tipo, amigas, tá ligado? Eu não acho que, tipo, sentimento seja. Deva ser expressado só pra quem a gente tem um lance amoroso, tá ligado? Porque geralmente as pessoas são mais expressivas com as pessoas que elas gostam, que elas são apaixonadas, tá ligado? Eu acho que a gente tem que ser mais expressivo com tudo, sabe? Porque a expressão humana, né? O sentimento humano, ele é uma coisa muito linda. Então é uma coisa que eu venho trabalhando, tipo, fortemente em mim, né? Às vezes eu me sinto, tipo, cara, um amigo muito distante pra todo mundo do meu círculo social. E isso, tipo, sem intenção, né? Porque eu gosto muito dos meus amigos. Meus amigos são, tipo, as coisas mais preciosas que eu tenho na vida. Mas. Mas. É isso, calma aí, deixa eu olhar a referência aqui rapidinho. Isso, beleza. Mas é, tipo, às vezes eu me sinto, tipo, muito ausente. Porque, cara, fica difícil de fazer alguma coisa com eles. Tipo assim. É difícil jogar com eles, tá ligado? Porque eu tô constantemente estudando e fazendo meu TCC e eu trabalho. Eu tenho uma rotina de exercício físico, tá ligado? Eu não tô gostando muito desse olho, mas eu vou ignorar isso e ajeitar depois, porque isso é só o rascunho. Mas, continuando. Continuando, eu tenho, né, uma rotina de exercício físico, de estudo, entendeu? De compromisso, porque agora nós somos adultos e isso é uma merda, sabe? E agora todos nós estamos compromissados. É meio foda isso, mas. Calma aí que eu tô olhando a referência de novo. Beleza? Tá, olhei. Enfim. Às vezes eu sou ausente, mas eu não gostaria de ser. E, tipo, não é por maldade, mas isso afeta, né, as minhas amizades. E, tipo, às vezes eu não consigo sair com os meus amigos final de semana porque eu tenho pais separados, sabe? Então, às vezes me chamam pra sair, mas é dia de eu visitar meu pai, entendeu? E eu não vou abrir mão de visitar meu pai porque às vezes eu vejo ele, tipo, uma vez no mês, sabe? E pra mim é importante ver ele. Porque é meu pai, né, mano? Obviamente. Então, isso faz com que, às vezes, eu não consiga expressar direito o que eu sinto por eles. A real, mano, é que existe isso e existe o fato de que eu acho que eu não tenho muito contato com os meus amigos, sabe? Tipo. E isso não é culpa de ninguém, a não ser minha também. Por vários motivos, tá ligado? Existe, tipo, os meus amigos mais próximos. Eu acho que de amigos mais próximos eu tenho dois grupos de amigos próximos. Um grupo que é tipo. Nossa, tava mó clima, agora chegou essa música. Calma. Tô esperando a música certa. Pronto. Um grupo, tipo. Enfim, eu tenho um grupo de amigos que é, tipo. Da minha vida real, tá ligado? E eu tenho um grupo de amigos que é, tipo. Virtual, tá ligado?
Esses são os únicos grupos de amigos próximos que eu converso todo dia. Pelo menos todo dia, tá ligado? Muitas vezes. Enfim. O resto é, tipo, pessoas que eu converso, sei lá. Às vezes, tipo, ali pelo Instagram, tá ligado? Quando, sei lá, interagem nos meus stories. E aí a gente bate um papo pequeno, tá ligado? Mas de resto eu não tenho, tipo, além disso. E eu acho que às vezes isso é talvez culpa minha, se pá. Não que, tipo, nossa, eu sou culpado, eu estou fazendo merda, não, mas eu sou o causador desse fator, tá ligado? Vou deixar esse nariz um pouco largo, ele é mais arredondado, assim. Eu acho que deixaria um pouco mais pra baixo. E eu não sei, eu de verdade não sei o porquê isso acontece. Mas eu, pelo menos, posso dizer que eu tenho, tipo, um grande problema com amizade masculina. Eu consegui muito progresso até aqui, tá? Mas eu tenho um grande problema com amizade masculina. E eu vou falar isso, eu vou elaborar melhor isso, que tem muitos fatores que causam isso. Grande parte da história de Pulsão é baseada... Tem personagens que eu botei minha história ali, tá ligado? Eu me inspirei em muita coisa pelo que eu passei na vida. E acho que esse rosto tá muito magro, calma aí. E o Thiago é um grande exemplo disso. O Thiago, ele é um personagem que eu botei muito de mim ali, entendeu? Porque eu queria expressar isso de alguma forma, tá ligado? Thiago é esse garoto que eu contei, da direita, né? Esse aqui é da direita. E parte da vida dele, tipo, ele teve muitas amizades masculinas que se aproximaram só por segundas intenções. Isso causava muitas situações desconfortáveis, tá ligado? Deixa eu ajeitar a postura. O que acontece é que isso já aconteceu muito comigo, tá ligado? Eu já tive muito problema com amizade masculina. Eu lembro que, por exemplo, teve uma época... Tipo, quando era bem mais novo, eu tinha 15 anos. E eu fiquei amigo de alguém. De um cara, né? E eu fiquei muito feliz porque esse cara, ele era muito fluente na... Fluente é, tipo... Ele era, tipo, famoso na área que ele atuava. Entendeu? Não vou, tipo, falar muito sobre isso. Não vou, tipo, expor muito, né? Porque meio nada a ver, né? Mas ele... Vamos falar que ele era, tipo... famoso no ramo dele, entendeu? Ele era famoso. E ele virou, tipo, meu amigo nessa época. Eu fiquei, tipo, muito feliz. Tá ligado? Porque, tipo, caraca, mano, o cara faz várias coisas. Ele é famoso e ele é meu amigo. E, tipo, ele decidiu virar meu amigo. Eu fiquei mal feliz com isso. Mas... eu descobri que, tipo, era só por segundas intenções, tá ligado? E eu fiquei muito paia com isso. E, tipo, isso não foi a primeira vez que aconteceu, tá ligado? Tipo... E aí, já teve vários outros casos, assim, que, tipo... eu tive muitos amigos, muitos garotos chegaram, tipo, até mim querendo ser amigo. E no final, eles só queriam, tá ligado, ter segundas intenções. E eles nunca agiam, tipo, ah, tudo bem começarem a gostar de mim, tá ligado? A parada é que eles não agiam de forma correta, entendeu? Tipo assim... muitas vezes era comum de eu receber, tipo, foto indesejada no meio disso, tá ligado? Quando não era isso, eles se declaravam pra mim, e aí quando eu falava que eu não tava, tipo, não tava afim, ou não me sentia confortável, eles não reagiam bem, tá ligado? E aí, porra, eu perdi uma amizade, porque eu achava que o cara tava ali pra ser meu amigo, tá ligado? Eu já tive, mano, muitos casos assim. E, tipo, é que a parada não é só o garoto se declarar, tá ligado? Eu não tenho, tipo, nada contra, tipo, alguém desenvolver uma paixão por mim e se declarar, mas é que a maioria deles, entendeu?
ou lançava um papo muito desconfortável, ou eles mandavam foto indesejada, tá ligado? Tipo... Nossa senhora, eu nunca esqueço. Teve um dia que um garoto, ele... Eu conheci um garoto da área da Fandub, tá ligado? E aí a gente virou muito amigo, a gente fandubou algumas coisas juntos, tá ligado? E foi muito legal, a gente tinha uns papos maneiro. Mas ele começou a mandar, tipo, uns papos meio mais 18, tipo, no meio da manhã, tá ligado? Pra mim. Eu tipo, cara, não, entendeu? Não tava nada afim, mano. E aí eu não me mostrei confortável, não agi, tipo, da forma como ele queria. Tipo, ele chegou a se declarar pra mim, mas eu falei, pô, cara, não, tá ligado? E aí, tipo... E ele ficou bolado comigo. Ele não reagiu bem, tá ligado? Teve um dia que, tipo, depois disso tudo, eu desabafei um pouco no status do WhatsApp sobre, tipo, como eu tava meio mal por me sentir sozinho. E ele falou, cara... Ele falou, tipo... Nossa, mas você é muito babaca, porque você, tipo, fala que tá sozinho e ninguém se importa, mas você que afasta as pessoas, tipo... Não, mano. Não, eu afastei você porque você literalmente foi muito inconveniente comigo, tá ligado? Então, tipo, são esses tipos de coisa, entendeu? Então, por isso, tipo, eu criei muito pé atrás com amizade masculina, tá ligado? E... Tipo assim, criei um pé atrás, tipo, até hoje, entendeu? Isso acontecia quando eu tinha, tipo, nossa, acho que aconteceu a minha vida toda, na verdade, né? Então eu tenho, tipo, dificuldade de confiar, né? Tenho dificuldade quando um garoto... Tipo, eu me identifico como bissexual, tá ligado? Mas eu tenho dificuldade quando um garoto se diz afim de mim, entendeu? Por causa dessas coisas. E, tipo, isso e entre várias outras situações. E aconteceu várias vezes. Mas, João. Falco, mas... E as amizades que, tipo... São só amizade, tá ligado? Não tem nada... Não tem nada de segundas intenções, é só amizade, né? Então, o que acontece? Eu também tenho muitos motivos... Nossa, que música é essa? Tá bom. Eu tenho muitos motivos pra desconfiar das minhas amizades. Só amizades, tá ligado? Masculinas. E aí já entra em outro tópico, né? Tipo. Nossa, eu acho que não tá ficando como eu queria, mano. Ele tá muito magro. Acho que eu vou fazer, tipo, um trapézio aqui. Isso, ele é mais forte, né? Tipo assim, o primeiro motivo é que eu sofria muito, tipo, homofobia e bullying quando eu era criança, tá ligado? Porque quando criança eu não sabia o que era bissexualidade, mas eu sempre agi, tipo, não me importando com masculinidade frágil. Então vocês já devem imaginar, tá ligado? Eu não agia, tipo, dentro do estereótipo masculino. Eu agia sempre do meu jeito. E isso era o suficiente pra, tipo, eu sofrer bullying, homofobia e tudo mais. E tudo isso eu sempre sofria, tipo, era sempre garoto, né? Por isso que eu sempre, tipo, tive muita amizade com garota, porque eram poucas as vezes em que as garotas eram mais valentonas, né? Na verdade, tive muita amiga menina nessa época em que eu sofria bullying. Então eu acabei tendo essa péssima imagem de garotos, tá ligado? Cheguei a ter um amigo que eu considerava irmão. Isso desde os meus 12 anos, tá ligado? Quando eu era muito pirralho. E eu usava Skype, a gente jogava Minecraft juntos. A gente gravava vídeos pro YouTube juntos, tá ligado? Mas então, esse garoto que, tipo, era meu irmão, ele... Simplesmente anos depois, tipo, em 2021, ele se revelou um abusador e assediador, tá ligado? Ele só, tipo, decidiu ser um baita de um escroto com a amiga do nosso grupo, tá ligado?
E aí... E aí, porra, como é que fica, tá ligado? Tipo, caralho, o moleque que eu considerava meu irmão, entendeu? O cara que ficou, tipo, comigo desde a minha infância. Passou por muita fase da minha vida. Como é que, tipo, você fica vendo o cara assim se tornar uma pessoa escrota? Tipo, mano, isso acabou comigo, tá ligado? Meu ano de 2022 foi, tipo, inteiramente pensando nisso, sobre como eu perdi esse grupo de amigos, porque muita gente decidiu não se afastar dele, tá ligado? Se afastou, tipo, eu e umas 4 pessoas só, entendeu? Eu fiquei, tipo, inconformado, tipo... Porque não é de acordo com a minha moral, tá ligado? E é uma coisa que eu fico triste até hoje, mas a gente, né... Já é mais um pouco maturo, assim, pra lidar com isso. Mas na época, mano, fiquei acabado com isso, que, mano... Porra, o maluco é meu irmão, tá ligado? Era o meu irmão. Como é que ele faz isso? Então, cara, isso... Esse foi o último acontecimento que, assim, tipo, cara, fudeu minha imagem com o homem. Isso aguçou muito mais o meu trauma, né? É um trauma, né? Isso aguçou muito mais o meu trauma com o homem. Entendeu? Então, tipo, é difícil. Eu não consigo, tipo, ter uma boa relação com um amigo homem, porque ou eu sinto que, tipo, ele vai me assediar em alguns casos, né? Depende muito. Isso, tipo, não é na maioria das vezes. Eu não sinto isso na maioria das vezes, tá? Mas... Ou eu sinto isso, ou eu sinto que, tipo, ele vai só me menosprezar. Por eu, sei lá, não ser, tipo, um estereótipo de homem. Eu não me sinto, tipo... Sabe? Eu não me sinto, tipo, parte da galera hétero, tipo, haha... Caralho, a gente é muito macho, né? Tipo... Então eu sempre sinto que, tipo... Ou eles vão me menosprezar, tá ligado? Ou de algum jeito vão me deixar pra baixo, tipo... Me olhar como patético, entendeu? Coisa assim, mano. Então pra mim é complicado. É um tópico muito difícil. Mas, felizmente, recentemente eu ando tendo... Eu ando tendo muitas boas amizades. Sabe? Eu ando rodeado de gente muito abençoada. E eu sou muito grato por isso. E eu consegui progredir muito nessa questão de amizade masculina. Eu consegui progredir muito porque, tipo... Antes eu não conseguia ficar sócio com um garoto, entendeu? Mesmo que ele fosse só amigo, mesmo que não tivesse nada de segundas intenções, entendeu? Hoje eu já consigo melhor. Já, tipo, eu tenho um melhor amigo, sabe? Posso falar que hoje de novo eu tenho um melhor amigo. Que é, tipo, do meu grupo de cosplay, saca? E vários momentos a gente já ficou a sós, a gente já conversou. E... E eu não me senti desconfortável, né? Quer dizer, um pouco, mas é uma coisa que a gente vai exercitando. Porque eu não posso ficar nisso, né? Eu não posso ficar, tipo, parado nisso também, né? Eu não posso ficar, caralho, mano. Eu tenho medo de homem, tipo... Então eu nunca mais vou falar com homem. Não, eu não posso. Porque o mundo é muito grande. E o mundo é cheio de pessoas magníficas. Sabe? O mundo é cheio de pessoas maravilhosas. Imagina, tipo, você deixar de vivenciar o mundo por causa de pessoas que foram escrotas com você. Saca? Não é maneiro isso. Então, por isso que eu tô, tipo, lutando hoje pra vencer isso. Pra não ficar estagnado nisso. Porque eu quero viver, né? A gente só vive uma vez. E eu quero viver muito bem a minha vida. É por isso que eu tenho tido progressos. É por isso que eu trato isso na terapia. Por isso que toda vez eu não hesito em falar pra minha terapeuta. Eu falo, tipo, eu tenho medo de homem.
Então... Mesmo apesar disso, eu tô conseguindo ter progresso, né? Voltando àquele assunto inicial, tipo, mesmo com isso eu tô, tipo, conseguindo me expressar bem com os meus amigos, tô sendo bem expressivo, né? Tô conseguindo conversar melhor, melhorar minhas habilidades sociais, né? Eu ainda tô estranhando esse olho dele, cara. E é por isso que eu gosto de retratar isso em Impulsão, mano. Essa importância de você se expressar com seus amigos. Porque eu acho que a melhor coisa que eu fiz nesses anos foi, tipo... me deixar ser amado por eles, saca? E quando eu digo me deixar ser amado... é, tipo... não fugir quando eles demonstram afeto, entendeu? Acho que basicamente isso, né? Não fugir quando eles demonstram afeto, ou tipo, aceitar, né? O afeto deles. Antes eu não aceitava, tipo, eu tinha medo. Eu ficava muito próximo de um amigo, mano, eu ficava agoniado. Eu falava, não, eu tenho que construir um muro, uma distância, mas com o tempo eu destruí isso, entendeu? E eu acho que foi realmente uma das coisas mais importantes que eu consegui no meu ano. Tipo, de 2024 pra cá. A gente tá quase no fim de... a gente tá no final de 2025, né? Então, sim. Foi top coisas muito importantes. Hoje eu sou bem expressivo com os meus amigos. Tipo, eu amo eles. Eu expresso bem esse amor por eles. Não muito bem, na verdade. Eu acho que eu tenho que melhorar mais. Mas, independente de tudo, eu vou continuar avançando, sabe? Eu não vou parar. Um dia eu ainda vou ser 100% confortável em falar com os meus amigos. Garotos, né? Acho que vai ser um tópico para outro vídeo, porque eu já tô acabando aqui, mas eu também peguei medo de falar com garotas, tipo, amigas, sabe? Apesar de eu me sentir mais confortável, né? Porque garotas sempre foram acolhedoras comigo. Do meu jeito e tudo mais. Mas recentemente eu criei um medo, eu ainda não sei porquê. Eu criei, tipo, medo de conversar em geral. Mas isso é uma coisa que eu tô tratando também. É uma coisa que eu não vou fugir, tipo... se alguém me chamar pra conversar, eu vou conversar, tá ligado? Esse ano eu não vou fugir dos meus medos. Entendeu? Essa é a parada. Enfim. Nosso High School tá pronto, né? Eu tô com dor nas costas, então eu vou finalizando por aqui, mas... valeu aí, rapaziada, pelo desenho, por me escutar, por assistir. Se alguém estiver assistindo. Na verdade, o intuito disso aqui não é que muitas pessoas assistam, né? Mas... é isso.